Olá, pessoas queridas, tudo bom? Aqui é a Viviane do blog Cidadania Mil e nós estamos na nossa série Direito e Pandemia. Hoje eu tenho uma entrevistada muito especial, é a advogada, ela é a advogada Tereza Cristina Santana, muito querida, ela vai falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, formada em Direito pela Universidade Mackenzie, também pós-graduada pela mesma Universidade Mackenzie, formada com formação em Direito Empresarial pela Universidade Getúlio Vargas, professora universitária, advogada corporativa de grandes instituições financeiras, dentre elas o Banco ABN Santander, BNP Group, e hoje ela é responsável no Brasil pelas áreas de compliance e o jurídico de uma empresa multinacional de tecnologia europeia. Então, eu acho que você, Tereza, é a pessoa específica para falar com a gente, porque você vai fazer, não é, esse recorte da Lei Geral de Proteção de Dados e as oportunidades, as novas oportunidades para o advogado e quais são os muitos riscos para empresas. Antes de te passar a palavra, eu queria te agradecer pela sua generosidade de falar conosco e por dividir seu conhecimento aqui com a audiência do Cidadania Mil. Viviane, eu agradeço o convite, ele para mim é muito importante. Para quem não sabe, eu e a Viviane trabalhamos, na verdade, eu trabalhei com ela há muito tempo numa universidade aqui, a Universidade de Ibirapuera, né? Tive o prazer de conhecer a professora Viviane, muito querida pelos alunos, muito querida pela universidade, muito querida entre seus pares, e está fazendo um trabalho, assim, muito bacana com relação ao canal Cidadania Mil. Quem ainda não conhece, está perdendo. Estudantes de direitos, advogados, iniciantes, ó, esse é o momento. A gente hoje tem muito curso por aí sendo cobrado, cursos que não tem conteúdo nenhum. Ela está trazendo muita gente aqui que eu pude acompanhar com muito conteúdo, e espero que vocês aproveitem. Na verdade, hoje eu estou me despindo do papel de professora e para falar um pouquinho da minha experiência profissional com relação à questão de segurança de dados e também as oportunidades para o mundo jurídico, para quem trabalha na área do direito. Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe a figura agora do DPO, ou o encarregado de dados. Hoje, qualquer pessoa pode ser encarregado de dados, mas o meu foco mesmo, para falar com vocês, é o advogado, né? Vocês vão ver por aí que tem uma série de oportunidades e que se o advogado não perceber, ele está perdendo um nicho bom com pouca gente especializada, né? Então, falar um pouquinho da onde surgiu, por que surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados e por que ela é tão importante. A gente tem aí uma história referente à questão de governança e referente à questão de cuidados referente à manipulação de dados. Então, a gente, no passado, se vocês começarem a verificar a história, como é que veio essa questão de, primeiro, regras de governança e depois de proteção de dados, ela não é num passado muito longe, não. A gente tem ali, em um período lá de 2001, a quebra da Aaron, que foi uma empresa que era auditada lá pelo Arthur Andersen, né? Ela era uma empresa vinculada, o produto principal dela era gás, óleo, depois ela começou a enviesar para meios de tecnologia, e ela tinha, durante 6 anos, ela foi muito bem, e depois ela começou a ter uma avaliação de mercado e bolsa de valores, assim, absurda. Então, ela era a menina dos olhos dos Estados Unidos, né? Ela tinha produtos, programas fora dos Estados Unidos, Índia e mundo afora, mas ela não estava tão bem quanto a avaliação dela no mercado. E tudo isso por quê? Porque não existia nada regulatório que fizesse uma avaliação dela que chegasse a se verificar mesmo o estado financeiro da empresa.
Ela, em cerca de 2 meses, ela foi ao céu e o inferno. Muita gente comprou ações, essas pessoas que investiram fundos de pensão, que investiram valores de aposentadoria, salários, tudo para comprar ações dessas empresas, elas ficaram com um papel podre. Então, e aí, resolveram, então, adotar um processo de maior cuidado. Primeiro que também, ela era auditada pela Arthur Andersen, empresa de auditoria, que coloca o nome dela e para validar uma coisa que não é verdadeira, ela também quebrou. E aí a gente começa a ouvir a primeira história aí de regra de segurança, né? Começaram a pensar que seria importante que as empresas tivessem uma área de compliance. E isso, de fato, é relevante, mas não adianta a empresa ter uma área de compliance, uma área que tenha cuidado, se não tiver uma cultura. Porque é muito fácil você instituir uma área de compliance, uma área de governança dentro da empresa, e se ela não é atuante ou ela faz vistas grossas. Se a gente viu há pouco tempo atrás o que aconteceu com a Petrobras, né? A Petrobras teve um desvio financeiro violento, e ela tinha regras de governança, só que não aplicava, né? Então, aí a gente tem uma série de situações. A Petrobras foi um caso à parte, mas é um caso que vale ser avaliado, sim, porque ela tinha todas as regras, mas se não tem a cultura, se não tem alguém que, de fato, aplique as regras de governança, isso acaba indo por água abaixo, né? Depois disso, hoje, se a gente parar para pensar, os departamentos, as empresas, elas têm que ter mesmo um departamento de compliance, porque ela é vista, o compliance é visto no mercado hoje como um atenuante também, em caso de vazamento de informação, em caso de qualquer situação que venha lesar um cliente ou qualquer coisa assim, demonstra primeiro no mercado que a empresa tem um cuidado com a forma que ela dá a tratativa das regras de ética, ela tem uma norma, entre aspas, de conduta que ela preza por isso, né? E ela também, uma área de compliance dentro de uma empresa, essa área de compliance, ela também acaba trazendo regras, incutindo dentro das pessoas, dos funcionários, certas obrigações vinculadas à ética, à moral, o certo e o errado. É claro que a gente nasce com isso, mas em algumas situações as facilidades, né? Dizem que a oportunidade faz o ladrão. Não concordo muito com isso, mas tem gente que tem um certo desvio de personalidade, de caráter, e às vezes as facilidades acabam mesmo trazendo a pessoa para uma oportunidade e um desvio que talvez ela já tenha de personalidade, isso a gente não detecta nunca numa pessoa, né? Você precisa conviver muito para você perceber que uma pessoa ela tem algum desvio de personalidade. Então, essas pessoas, e a maioria delas, quando tem esse desvio de personalidade, elas passam tranquilamente com um processo seletivo, elas são dissimuladas, né? E elas conseguem se enfronhar nas estruturas da empresa. Então, onde eu quero chegar? Então, a gente tem aí a primeira situação com a necessidade de um departamento de compliance. O mundo já foi percebendo isso por conta das situações que foram acontecendo. Outro ponto também que foi muito importante é que a gente tem aí uma série de 2015, 12 em diante, que é um passado recente, a gente tem uma série de informações vazadas, né? Um que ficou muito marcante, que deu início ao vazamento de informações, foi um site aí de relacionamento extraconjugal, né? O Ashley Madison. Esse site é um site especializado para aquelas puladinhas, né, das pessoas comprometidas. Então, você imagina qual é o parque de diversões para um hacker ter acesso a essas informações. Ele pode chantagear quem ele quiser. Tanto é que ele chantageou o site pagou para ver, e, de fato, eles vazaram as informações dos inscritos
Nesses sites de relacionamento, exatamente. E o que eles conseguiram? Eles conseguiram dados de cartão de crédito, eles conseguiram, além de dados de cartão de crédito, eles conseguiram também dados das pessoas, telefone, e-mail, para chantagear essas pessoas. A gente não tem ideia quantas pessoas, que depois que eles tiveram acesso a essas informações, quantas pessoas foram chantageadas e quantas essas pessoas chegaram a pagar para eles. O site não quis pagar, mas tenho certeza absoluta que uma pessoa chantageada numa situação dessa, isso trouxe um transtorno para a vida dela muito grande. As que cederam provavelmente pagaram. As que não cederam provavelmente tiveram um impacto na vida delas pessoal muito desastroso, né? Então, eu ia te fazer uma pergunta, Teresa. Claro. Quando você fala da lei de proteção de dados, tem muita gente que esse pessoal que trabalha com marketing e faz captação de e-mail, de contato e tal, às vezes a pessoa não entende as ferramentas e vê, olha, tem um botãozinho a mais aqui, eu não vou colocar. Porque é esse consentimento da pessoa de que ela sabe que está sendo captado o dado e você tem agora essa obrigatoriedade, não é, de informar lá no site quais são os termos de uso, o que você faz com os dados. Isso também é uma coisa que o advogado, mesmo esse nosso advogado recém-formado, ele pode auxiliar as empresas a fazer esse tipo de documento, não é? Pode. O que é importante é perceber, primeiro, que hoje, em qualquer lugar que você vai, você tem o teu dado pessoal exposto. Você vai numa consulta médica, você entra na portaria, muitas vezes alguns fotografam até o teu documento. Que é errado, né? Totalmente errado, né? O que ele vai fazer? Ao invés de ele registrar lá que é a Tereza Cristina que vai no oftalmologista no 12º andar, que também nem é do interesse dele que eu vá no oftalmologista, não, ele só precisa saber se eu estou autorizada a ir para o 12º andar ou não. Então, vai desde essas portarias, vai desde também dos planos de saúde que fazem os exames das pessoas e colocam lá aquela informação lá, quando você retorna para fazer no laboratório, então você tem o teu exame lá do ano passado, te identificando, então significa dizer que eles estão armazenando esse dado. Então, o que acontece? Qual é o impacto, por exemplo, se vazar uma informação, por exemplo, que eu tenho alguma doença? Um plano de saúde já pode começar a querer cobrar mais caro para mim. Uma seguradora, por exemplo, essa seguradora, ela já vai, ou ela vai rejeitar o meu seguro. Se a gente estiver falando, por exemplo, de um seguro de vida, ela sabe que eu sou uma pessoa que vou trazer para ela, entre aspas, o prejuízo, porque ela vai ter, bem ou mal, pagar o meu beneficiário, porque eu sou uma pessoa mais propensa a ter menos tempo de vida por alguma situação. Hoje, o maior tesouro mesmo, porque a gente fala muito de proteção de dados, o maior tesouro que a gente tem nesse momento são os dados. Os dados que são captados, e isso estava o samba maluco, os dados captados, eles não tinham nenhum mínimo de cuidado, as pessoas não tinham nenhum que fazer essa captação, mínimo de cuidado. Você acessa o teu Facebook hoje, você curte a foto, por exemplo, de pessoas que correm, né? Daqui a pouco você tem, por exemplo, alguém te ofertando aí uma propaganda de tênis, uma bicicleta aí moderna. Por quê? Porque tem uma avaliação que tipo de perfil você tem. Isso no mercado é muito importante. Primeiro, para as empresas realizarem vendas para você, que você tem um determinado perfil, você é um determinado público-alvo. Mas se essas empresas têm essa informação, por que e como elas fazem essa captação? Como elas conseguiram? A gente teve vazamento, um dos vazamentos também maiores que teve aí, não faz muito tempo, lá em 2015, do Facebook. Quando você entra para fazer lá aquelas brincadeiras lá, quando eu vou morrer, que a gente tem aquelas brincadeiras, você dá um consentimento, muita gente não lê, né? A maioria das pessoas não lê. Você está dando um consentimento ao acesso às suas informações ali. Sim. E o que aconteceu com o Facebook? O Facebook, essas empresas que fazem esse tipo de
de trabalho, que oferecem esse tipo de, entre aspas, produto, na verdade, esse não é o produto principal delas. O que elas querem, elas criam essas funcionalidades só para fazer a captação. Então, quanto mais interessante você achar, há pouco tempo atrás tinha as pessoas colocando a foto envelhecida. Quanto mais atrativo, significa dizer mais capturas de informação que eles estão tendo. E isso, a gente teve aí a eleição nos Estados Unidos, por exemplo, que uma das pessoas que denunciou essa captura de informações que o Facebook sabia, né, disse que também isso teve uma avaliação do perfil dos eleitores, quem era a favor da Hillary, quem era a favor do Trump, e o que acontecia, se isso fosse pago, por exemplo, pelo Trump ou pela Hillary, então sim encaminhava notícias falsas, né, fake, e que as pessoas também não tomam muito cuidado com isso. Então, se a gente parar para pensar, hoje, a maior riqueza mesmo das empresas são os dados pessoais. Elas podem fazer muita coisa com os dados pessoais. E aonde está a fragilização das empresas? Então, agora, começou na União Europeia, né? A União Europeia criou a RGPD, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Ela acabou servindo de modelo aqui no Brasil, é praticamente um copy-cola com algumas alterações. Ela já está fazendo efeito lá no... já está sendo aplicada, inclusive trazendo multas. A gente tem lá hospitais recebendo multa na União Europeia por conta de vazamento de informação de paciente. A gente teve também o Google sofrendo autuação também por conta. Então, e hoje, se você parar para pensar, há um tempo atrás, não muito distante, os bancos eram os mais cotados como as empresas mais caras, o patrimônio, se você quisesse entrar de acionista, então você pagava muito para entrar, continua pagando, mas hoje as empresas mais cotadas são Google, Microsoft, Apple, então são sempre empresas de tecnologia e que também têm dados. Então, e onde entra tudo isso? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou para proteger os dados pessoais, e aí eu entendo como dado pessoal, eles fizeram uma divisão de dado pessoal e dados sensíveis. O dado pessoal é aquele que é vinculado a o número de CPF, RG, teu nome, teu endereço, teu e-mail. Já os dados sensíveis são aqueles vinculados à tua crença, a tua opinião política, a tua convicção religiosa, os dados da tua saúde. Então, eles fizeram uma divisão onde eu tenho a pessoa que possui dado, é o titular, eu tenho a empresa que vai fazer a captação desse dado, é a controladora, e as pessoas que vão utilizar esse dado, trabalhando com esses dados dentro da empresa, é o operador. Então, isso já veio lá da União Europeia. E daí eles criaram o Data Protection Officer, que é a pessoa que, dentro da empresa, que primeiro vai ter que que faz um mapeamento dentro da empresa, de quais são os pontos de fragilidade da empresa. Ela também, para que isso funcione, ela tem que engajar todo mundo, porque ela sozinha não adianta fazer mapeamento se ela não começa de baixo. Primeiro, a conscientizar os funcionários. Segundo, conscientizar a alta direção, porque muitas vezes a alta direção pode achar que isso é uma lei que não vai pegar. Não, é uma lei que já pegou. Mesmo antes de entrar, apesar dela não terem o devido respeito com ela, por que eu falo o devido respeito? Se não tivesse o evento pandemia que aconteceu agora, ela iria entrar agora no mês de agosto. Ela foi postergada agora para entrar em maio do ano que vem por conta, entre aspas, da pandemia. Aí até que é justificável. Mas ela é tão, assim, desmoralizada por conta do poder público que ela entrou junto com o MP que fala de benefício emergencial. Então, falava a MP 959 que falava do pagamento do benefício emergencial, e uma linha no final lá, ela falava da postergação dos efeitos da vacatio legis para maio de 2021.
Apesar do governo achar que ela não vai entrar, ela vai entrar sim, e porque tem um motivo muito, muito relevante por conta disso. O motivo relevante é que as empresas que se relacionam aqui no Brasil com empresas da União Europeia, é uma exigência da União Europeia que os países que eles se relacionam tenham pelo menos alguma lei de proteção. Então, o que acontece? Aqui as empresas que que têm relacionamento com esses países, elas começam a encontrar dificuldade de relacionamento, de negócio, de comercialização de produtos, etc. Uhum. Então, elas acabam forçando que o governo, de fato, sancione, que mesmo que isso não venha a ser a perfeição, que a gente também está acostumado a saber qual é a realidade do nosso país, infelizmente, né? A gente tem... não é por falta de lei, porque se fosse por lei, esse país seria o país de primeiro mundo, mas a gente sabe que apesar de que isso não seja levado a sério, as empresas acabam levando isso a sério, porque ou elas levam a sério ou elas não se relacionam. Então, elas perdem negócio, né? Não, e é interessante, Tereza, que faz parte, claro, de enfim, uma organização legislativa que é internacional, e é importante enfim, esse cuidado com os nossos dados, porque a gente cada vez mais percebe que você fala assim, bom, eu tenho privacidade, né? E tem a questão, né? Você falou dos dados sensíveis, religião, etc. A pessoa abre mão desses dados, né? Coloca lá no Facebook aberto. Então, é complicado gerenciar como você vai utilizar esses dados, porque as empresas pagam mesmo. Quando eles fazem o seu cliente ideal, não é? Aquela lista de características, isso vai definir a forma como é que eu chego mais rápido nesse mercado. Tanto que, apesar de muita gente hoje falar, eu não uso o Facebook mais, mas tem gente que ainda está no Facebook porque o Facebook se mostra hábil nessa captação de dados, né? Com certeza, com certeza. E o que mas isso, Vivi, é por conta também um pouco de ignorância. As pessoas, algumas empresas têm um entendimento, mas eu não manipulo dados de ninguém. Toda empresa manipula, basta você ter funcionário. Você coloca lá, por exemplo, no teu site, por exemplo, você é uma empresa, você coloca no teu site lá, fala assim, temos vagas, e você coloca lá a pessoa, a partir do momento que ela está se cadastrando lá, você já é um controlador de dados, né? Uhum. Então, o que as empresas primeiro vão ter que se conscientizar? E isso aí entra o apoio lá de quem vai dar consultoria para isso. Eu falo muito, eu incentivo os meus alunos, ex-alunos, formados, que abram a mente para o novo, porque as pessoas que não se atualizam, ela acaba sendo esquecida e o mercado acaba engolindo. Então, principalmente as pessoas que vão trabalhar com direito empresarial, e não que o direito empresarial é um nicho melhor ou pior, não é isso. É que ele tem um leque de oportunidades que muitas vezes aquele que acabou de se formar, ele já pensa, eu vou para o direito do trabalho, porque o direito do trabalho eu tenho o trabalho certo, né? Eu tenho o cliente certo, ou eu vou para o direito penal, porque o direito penal também eu cobro quanto eu quiser, ou eu vou para a vara de família. Ele não abre a mente que ele tem um outro nicho muito grande que o mercado está carente. Você sabe hoje quanto que está ganhando um DPO? O DPO, que é a pessoa que é o encarregado de dados da empresa, Não. O mercado, por falta de ter gente especializada nisso, está pagando em torno de 19 a 22 mil reais. Caraca. Então, é um nicho que quase tem pouca mão de obra. E não é difícil. Você precisa ter o quê? Primeiro, bom senso. Segundo, ter alguma expertise para saber qual é o funcionamento de uma empresa. Você vai ter que detectar quais são as fragilidades dessa empresa, dependendo da situação. Então, vamos lá. Se eu tenho uma seguradora, é uma necessidade. Se eu tenho, por exemplo, uma agência, um plano de saúde, uma empresa que
Seguro-saúde é outra exigência. Uma empresa de tecnologia, outra exigência. O mercado varejo, outra exigência. Mas todos eles, sem sombra de dúvidas, eles precisam das mesmas estratégias. Primeiro, você tem que fazer a identificação quais são as fragilidades da empresa. Identificada quais são as fragilidades da empresa, você tem que verificar também aonde transitam dados e quais são os dados. O que você vai ter que fazer na qualidade de advogado? Você vai ter que rever toda a documentação, contratos da empresa, por exemplo. Você vai ter que rever a política de privacidade que vai lá no site. Então, tudo isso não é complexo para um advogado. Um advogado consegue perfeitamente fazer isso. Eu vejo as pessoas falando assim, mas precisa entender de tecnologia. Não necessariamente. Por quê? Muitas vezes o cara ele é muito bom em tecnologia, mas ele não tem um relacionamento com a empresa de uma forma que ele seja acessível. Por isso que eu falo, uma área de compliance é uma área que tem relacionamento total com as empresas. Ou a empresa tem uma área de compliance, ou se ela resolve fazer a implantação do LGPD, ela vai pagar para uma consultoria fazer isso. E o que a consultoria vai fazer? Então, primeiro ela vai ter que fazer um mapeamento. Identificado esse mapeamento, ela vai ter que fazer o engajamento. O engajamento, o que é? Ela vai ter que ter livre acesso, e isso tem que ser no momento do contrato, quando você firmar um contrato com uma empresa que te contrate para fazer esse trabalho, você vai ter que ter acesso aos funcionários. Por quê? Porque você vai ter que trabalhar com os funcionários para entender qual é a importância da LGPD e o que isso impacta. Importante falar também que as pessoas acham que isso não tem impacto algum. Para você ter uma ideia, a multa pelo vazamento de informação aqui no Brasil vai de 2% do faturamento até o limite de 50 milhões por ato. Já pensou? Isso é o suficiente para quebrar uma empresa. Sim. Eu não sei se isso vai chegar a acontecer no Brasil, mas é o que a lei está prevendo. Então, e outra coisa também, né, Vivi? Uma empresa que tem vazamento de informações e que isso também se torna público, ninguém quer se relacionar com ela. Com certeza, acabou a vida dela, né? Acabou. Eu tive num seminário de LGPD há pouco tempo atrás, e nesse seminário tem uma empresa aí muito famosa da gente, que é conhecida da gente, que você compra material esportivo por essa empresa. Quem procurar no Google aí vai saber o que é, né? Eu não vou. Melhor eu não falar. É melhor não falar. O que aconteceu com essa empresa? Ela olha a fragilidade, e eles falando, né, nesse seminário. Eles falando que alguém abriu um e-mail malicioso, achou que era um e-mail de algum cliente. Então, para começar, você está com um antivírus aí super fragilizado, que não detectou o vírus. Conseguiram acessar dados de clientes e fizeram depois a chantagem com eles, falando o seguinte: a gente está com dados de cartão de crédito e dados dos seus clientes, e vocês vão ter que pagar em bitcoins X, para a gente devolver essas informações e para a gente não fazer nada. Eles resolveram pagar para ver. E o que aconteceu? Vazou no mercado que eles tinham perdido essas informações. Me desculpe, eu estava num seminário bonito. O que eles fizeram? Eles se anteciparam e falaram para os clientes que os dados tinham sido capturados, né? Legal a transparência, interessante a transparência, mas as pessoas não se relacionam mais. Eu ouvindo isso, eu não me relaciono, sabendo que tem essa fragilidade. Então, é a morte da empresa, principalmente se for uma empresa de tecnologia ou uma empresa conceituada, isso depõe muito contra ela, né? E quem é que vai evitar isso? É aquele cara que vai fazer o papel do encarregado de dados. E quem é que eu sugiro? Você aí que está começando, meu aluno, meu ex-aluno, você que não é meu aluno, não é meu ex-aluno, mas você é advogado que tem uma mente aberta. Então, se você se especializar nisso, hoje a gente tem vários cursos de certificação para encarregado de dados. O mercado está aquecido para isso. E o que você. O principal papel. Então, você vai ter que fazer o engajamento. Engajamento, o que é? É você se aproximar desses funcionários. O que eu estou fazendo? O que eu fiz logo quando eu entrei? Eu estou numa empresa de tecnologia, né? Essa empresa de tecnologia é uma empresa de tecnologia europeia. E
fui para criar também essa área de compliance, né? Então, ela começou como uma startup, ela está grande agora, está tomando forma, mas a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha aí de aculturamento. Primeiro, explicar o que é LGPD. Eu criei dentro da empresa o Café com Compliance. Ah, que legal. O Café com Compliance, eu chamo turmas pequenas, eu explico o que é LGPD, e eu explico qual é a função da empresa, quais são os riscos, qual é o papel dele. A empresa também acabou criando um canal que o funcionário não precisa se identificar nem nada, e ali ele faz uma série de apontamentos que estão fora de conformidade de compliance. Então, quando você vai criando essa estrutura, você vai criando uma cultura, as pessoas começam também a ter um outro entendimento primeiro, do papel delas. Segundo, que elas também começam a se enxergar dentro do todo. Elas não começam, elas veem que o trabalho dela tem um impacto, e o que ela faz tem um impacto. Muitas vezes ele acha que o trabalho dele é simples, é só cumprir o horário dele, mas você vai incutindo um pensamento neles. E tudo isso por quê? Porque se você não tiver esse engajamento, você pode ter a melhor empresa, a empresa pode fazer a maior contratação de consultoria, que ela vai entregar lá para eles a implantação dos pontos principais da LGPD, isso em 1 mês, 2 meses tende a morrer. E agora, vamos lá. O advogado que trabalha na empresa, que vai dar essa consultoria, que vai ser o encarregado de dados. Esse advogado, ele vai ter que ficar atuando permanentemente, revendo sempre tudo, porque hackeamento é uma forma de vazamento de dados, e toda hora os hackers eles estão interessados em fazer hackeamento de informação, vai ter sempre alguma forma diferente. Agora, aquele advogado que vai prestar consultoria, ele também tem que se fazer presente, ele tem que sempre estar lembrando a empresa que o papel dela não acaba no momento da implantação, e que ela tem responsabilidade, sim, mesmo ela tendo implantado um programa, ela tem responsabilidade. E quais são os tipos de fragilidades que são identificadas? E tem uma série de fragilidades que a empresa ela tem que avaliar, e aí o encarregado de dados ele vai ter que ver e-mail. Essa concessão de e-mail, tem alguma verificação? Hoje, é reconhecido pela Justiça do Trabalho que o e-mail da empresa ele é uma ferramenta de trabalho, portanto, que permite o monitoramento. Hoje, quando entra um funcionário na empresa, eu dou as boas-vindas com compliance para ele e já aviso, olha, o seu e-mail, ele é monitorado e ele tem que saber. Ele tem que saber, ele tem que entender, porque a partir do momento que ele entende, ele já vai evitar de ficar utilizando indevidamente. Ele já vai evitar que fique transitando entre e-mails particulares, porque ele sabe que ele está sendo monitorado. Estação de trabalho. Você tem que verificar como é que é o acesso dessa estação de trabalho. Essa estação de trabalho ela é muito aberta, a pessoa que está trabalhando nessa estação de trabalho, ela trabalha com dados confidenciais e ela fica exposta para todo mundo. Então, são pequenas coisas. Acesso permissivo, ou seja, senhas assim com muita facilidade, ou a empresa não fica trocando de senha, a empresa tem que ter um trabalho de ficar trocando de senha sempre do funcionário, obrigá-lo a trocar a senha. Roubo de equipamento. Qual é a política da empresa da pessoa ficar circulando com equipamento fora da empresa? Smartphone. Eu estava pensando no WhatsApp, por exemplo, né? Antigamente, agora o pessoal não usa mais, porque está tudo no celular, né? Mas o smartphone é um computador que você consegue tirar foto. Se alguém controlar, né? Vamos imaginar que um hacker controle o seu celular, ele pode, sei lá, tentar interferir em algum equipamento, não sei. Mas aí entra a história. Você não pode deixar, você tem que evitar que funcionário use o celular dele particular. Quando ele usa o celular corporativo, tem que ter um monitoramento desse celular. Também. Porque é um equipamento da empresa.
Então, todas essas saídas que o encarregado de dados vai avaliando ao longo do tempo é fundamental para a implantação. E outra coisa também, o que é importante para a empresa? Todos os melhoramentos, todos esses passo a passo, é bom que se tem café com compliance, se tem boas-vindas, se tem a entrega de equipamentos para o funcionário, tudo isso registrado, assinado, porque você tem que criar um dossiê para se depois, numa fiscalização da Agência Nacional, da Autoridade Nacional de Dados, você tem que demonstrar que você implantou. Porque senão, Vivi, o que acontece? A empresa é fiscalizada, você cria qualquer coisa lá naquele momento para apresentar, para dizer que você cumpriu. Não, isso tem que ser devidamente documentado. E isso é faseado, né? Então, tudo que eu tenho feito para implantar, vou documentando e estou criando um dossiê. Se de repente a gente tiver alguma fiscalização, eu apresento, né? E qual que é a finalidade de tudo isso? É proteger das pessoas, né? É muito importante. Outro ponto importante também, que você, na verdade, como encarregado de dados, ou você como responsável de área de compliance, você advogado que chegou como responsável por uma área de compliance, ou pelo jurídico mesmo da empresa, o que você tem que sugerir? Que se a empresa não tem que criar comitês. O comitê, ele acaba sendo um órgão dentro da empresa que ele procura ser imparcial e ele é multidisciplinar. Então, ele evita também a história de perseguição, ele evita a história... Porque o que acontece? Empresas que não possuem comitês especializados, que não possuem canais de denúncia, por exemplo, que não têm política, aquele funcionário que, de repente, ele tem um gestor, que ele sabe que o gestor frauda, que ele faz desvio de informação, o que acontece? Ele fica omisso, porque se eu falar alguma coisa, esse cara vai me demitir. Então, são pequenas melhorias que o advogado tem a plena capacidade para poder fazer o levantamento e apresentar tudo isso num projeto. E aí, mas é claro, isso tem um custo, né? Então, quando eu falo que tem uma oportunidade aí no mercado para advogado, gente, não fica só, me perdoem os meus amigos aí de direito do trabalho, não fica só pensando que você só ganha dinheiro com causa trabalhista. Não, gente, não é só assim. Vai ter um boom aí, que a gente sabe depois da pandemia, de causa trabalhista. Vai mesmo. A gente sabe, então, o que eu tenho conversado com os meus colegas? A pandemia foi um mal que vai trazer indiretamente, alguma melhoria para minha carreira. Não vai. Sabe por que não vai? Porque esse cara que você vai entrar aí, esse reclamante que você vai entrar com a ação trabalhista para ele, esse reclamante, que provavelmente teve redução de carga horária de trabalho, provavelmente ele teve a suspensão do contrato de trabalho por conta das NPs, ou que ele foi demitido porque a empresa não tinha condição de suportar com o salário dele, é o cara que você vai entrar com a ação. Você pode até ganhar ação, mas você vai executar o quê? Se a empresa está quebrada? Não dá. Então... É difícil. Acho que houve um aumento de 74%. Um colega que falou isso hoje para mim, de falências, e o CNJ já está se preparando, né, preparando o judiciário para esse aumento de falências e recuperações judiciais. É muito triste, né, Tereza? Muito triste, muito triste. Tá errado, de repente, você ter um profissional que está vendo esse lado do trabalhador, das reclamações trabalhistas, tá, mas a gente também tem que ver quem coloca todos os ovos na mesma cesta, principalmente o advogado que trabalha, que tem o escritório dele, você tem que diversificar. Você tem que diversificar. Você não pode ficar... É importante você ser especialista em alguma coisa? É importante você ser especialista em alguma coisa. Mas você tem que levar em consideração que o mundo é uma gangorra, né? Você coloca todas as cartas num projeto só, você se especializa, você só tem clientes daquele nicho,
O que acontece com uma situação como essa? A gente vai ter, que você está falando, Vivi, a gente vai ter uma série de empresas, sim, pedindo ou recuperação judicial ou falência. É bom você ser um especialista de recuperação judicial e falência? Mas quando é que vai entrar dinheiro para você que é profissional? Que essa conversa aqui é para o advogado, é para o profissional. Então, a gente tem que estar com a mente aberta mesmo para um monte de coisa. Eu lembro que, logo quando eu terminei a minha pós-graduação lá em Direito Tributário, estava tendo um boom para direito ambiental. E foram poucas as pessoas que abriram a cabeça, o mindset, para pensar em direito ambiental. Hoje também a gente tem um nicho muito pequeno de pessoas que trabalham com direito ambiental. Então, lei da oferta e procura. Ou você se especializa em alguma coisa, e tem também alguma outra coisa em vista. Agora, você pode jogar todas as suas cartas naquele determinado ramo do direito, mas e pode acontecer o que aconteceu agora. A gente tem aí muitos colegas com essa história da pandemia, judiciário fechado, ninguém com dinheiro para nada, que estão passando dificuldade. Sim, eu ouvi de uma colega que ela trabalha com advogados audiencistas, e ela organizava, sempre tinha trabalho, etc. E ela se viu ganhando, tinha R$ 50 na carteira, filho, marido, tudo, e uma estrutura, enfim, teve que tentar se organizar para se reinventar, porque, enfim, por um determinado tempo, agora a gente sabe que tem as audiências à distância, tal, mas mesmo assim, né, isso está sendo questionado, até o professor Efraim falou isso para nós na semana passada, não é? E, Tereza, eu achei muito legal que você falou desses comitês, e eu recebo aquele informativo, né, da União sobre as normas, e tem um decreto que foi de ontem, criando um comitê de governança digital e segurança da informação da Presidência da República. Ontem, é engraçado que eles criam internamente, mas para os outros eles falam, não, é só no ano que vem. Não é estranho? É que o fato de você ter um comitê internamente não depende da LGPD, né? É uma regra de governança. Você pode ter, por exemplo, comitê de risco, você pode ter comitê de compliance, comitê de RH, você pode ter comitê da empresa com uma área que tem uma área de operações. Então, você pode ter vários comitês, e o comitê executivo. O que é o comitê executivo? É onde a alta diretoria da empresa decide as estratégias da empresa, os números da empresa. Agora, abaixo desse comitê, você pode ter vários outros comitês que subsidiam informações para o comitê executivo. Então vamos supor, por exemplo, que eu seja uma pessoa que estou sendo perseguida dentro da empresa, né? Ou que eu tomei conhecimento que alguém está fraudando a empresa. Eu posso fazer uma denúncia sem me identificar, quando eu tenho essas regras de governança dentro da empresa. E isso é muito bom para a empresa, porque a empresa acaba tendo subsídio para ela ficar alerta, e geralmente vazamento de informação, quando acontece, ela acontece dolosamente, porque alguém está recebendo dinheiro para isso. Ninguém faz vazamento de informação dentro da empresa que não tem o objetivo de ter ganho financeiro, né? E agora, suponhamos que eu tivesse ciência que, por exemplo, o meu gestor direto ele está fraudando os números da empresa. O que eu peço? Eu levo isso para o comitê, e o comitê ele tem a obrigação de manter sigilo das informações e pode levar isso para o comitê executivo. Então, aí você tem uma forma, primeiro, de não punir quem fala,
de decisões colegiadas, e geralmente decisões colegiadas são acertadas, porque quando você tem uma pessoa só para decidir, ela pode talvez não agir com imparcialidade. Então, não adianta a gente falar que Lei Geral de Proteção de Dados não está ligada à governança. Lei Geral de Proteção de Dados é governança pura. Precisa ter primeiro uma conscientização da empresa, precisa ter regras na empresa, precisa ter alguém para organizar isso. E outro ponto também, a partir do momento que você detectou tudo isso, o que você vai partir? Você vai partir para os contratos da empresa. Por quê? Você vai informar para o teu cliente ou para o consumidor da empresa que a empresa ela é certificada, o que ela faz com esses dados, há quanto tempo ela vai guardar esses dados, você tem que fazer essa documentação, e essa documentação ela é tão importante, primeiro, para você para que a empresa não sofra questionamento. Segundo, que ela não seja acionada judicialmente por ter cumprido a Lei Geral de Proteção de Dados. E terceiro, para demonstrar também para todo mundo que ela se relaciona, que ela está preocupada com segurança. Então, tudo isso. E quem é que. Agora, me fala. Apesar de falarem, não, o encarregado de dados não precisa necessariamente ser um advogado, não tem que ser um advogado. O advogado ele vai conseguir ver se aquele documento está adequado. Porque se a empresa que coloca o encarregado de dados, que não é um advogado, ela vai ter que pagar um advogado para revisar esse trabalho. Né? É verdade. Tereza, tem uma pergunta do Marcos aqui. Professora Tereza, trabalhei numa empresa do ramo financeiro, em que os funcionários do setor operacional eram obrigados a deixar os celulares trancados no armário, mas os gestores não. Isso é uma prática certa ou errada? Faz o que eu mando, não faz o que eu faço? Como é isso? Então, é complicado, né? Quem questionou foi o Marcos? Marcos, ele fala assim, ele completa assim. Na minha opinião, os gestores também deveriam ser proibidos de usarem seus celulares particulares durante o horário de trabalho. Então, aí tem tem dois pesos aí e medidas. Vamos lá. Às vezes, esse gestor precisa desse celular. Ele está comandando a equipe, ele precisa disso, né? Se for principalmente uma área comercial, um gestor que faz negócios. Agora, se esse gestor é o mesmo gestor que está lá na baia com todo mundo fazendo o mesmo trabalho, ou ele tem assinado com a empresa algum documento se responsabilizando, se houver vazamento de informação ou qualquer coisa nesse sentido, ou ele deixa o celular. Agora, a gente também tem que levar em consideração que se ele é um gestor, ele tem um cargo de confiança também dentro da empresa. Ele tem uma responsabilidade maior, né? Ele tem uma responsabilidade maior. E se ele tem, isso também está dentro do exercício da função dele. Porque se a empresa confiou nele, que ele tem aquele cargo de confiança, significa dizer que esse cargo de confiança também dá a ele certas liberdades, porque a empresa também confia no exercício da função dele, né? Agora, que o gestor também pode fazer qualquer pessoa dentro da empresa. Realizar uma fraude, né? Pode. Realizar fraude basta ter a intenção, né? Exatamente. É a intenção. Aí cabe o monitoramento, né? O monitoramento é aquela forma coercitiva de lembrar, olha, você tem obrigações comigo, né? E, Tereza, a gente estava conversando na segunda-feira com a professora Marta, que ela é auditora na área de compliance, e ela falou, né, dessas equipes que são equipes multidisciplinares, que tem o auditor, normalmente alguém da área contábil, e vai ter um advogado, que normalmente fica com essa supervisão, e ela falou assim, mas eu acredito que normalmente o advogado ele teria que vestir a capa do compliance, né, desse agente de compliance, e tirar um pouco aquela capa do advogado, porque nós somos parciais e sempre olhamos o interesse do cliente. Então, naquele papel, o melhor... É isso mesmo?
Eu teria que olhar sem ser mais imparcial. Tem que ser, tem que ser. E outra coisa, e aí eu também me policio, né, Vivi? É, você sendo ou compliance, ou jurídico, ou encarregado de dados dentro da empresa, você vai conversar com todo mundo dentro da empresa. Uhum. Não adianta eu gastar o meu juridiquês. É. Você tem que falar a língua de todo mundo. Às vezes eu me pego sendo advogada, mas não deveria ser. Por quê? Eu não posso criar distâncias. Então, o advogado empresarial, principalmente se ele dá suporte, se ele dá back-office dentro da empresa, se ele dá apoio, se é um advogado de apoio, se ele é um head de compliance, ele tem que ter a empresa com acesso direto a ele. E se ele começa a colocar aquela capa de advogado de autoridade, né? E advogado gosta muito disso, né? Sim. Ele acaba afastando. E a partir do momento que ele começa a afastar, ele está afastando também as regras, ele está afastando também as possibilidades de visualização de fragilidade dentro da empresa. Então, ele está tornando, ele não sabe, mas ele está tornando o trabalho dele desnecessário dentro da empresa. Porque Uhum. ele passa a não ser mais útil para a empresa. Então, ele tem que estar sempre acessível. Sim. E pensando agora nos nossos queridos alunos, né, amigos, que, enfim, é o que a gente fala, né? O aluno vai ser aluno por um brevíssimo momento de tempo, mas eu pelo menos olho esses recém-formados, né, com muito carinho, porque eu sei que o início é bem difícil. Para Ninguém conta mim, pra gente um monte de coisa, né? não é? Pelo menos, eu lembro de tanta coisa que eu vivi no começo. Eu também. E a gente faz uma fantasia, você acha que você sai da universidade, você sabe tudo, mas, enfim, a gente tenta dar esse suporte inicial para essa galera que está no sexto ano, né? O que você diria para esse aluno, para essa pessoa, né, esse advogado, para ele, se ele falar assim, poxa, gostei dessa área, achei interessante, por onde ele começa a fazer uma preparação para atuar nessa área? O que ele deveria ler, além, claro, a legislação, essa lei de proteção de dados, tem que ler, mesmo quem, né, todos teriam que ler, mas o que mais ele poderia fazer aí? A gente está no mercado aí tem uma série de certificações agora para encarregados de proteção de dados. Precisa ter certificação? Não necessariamente. Experiência pesa muito, mas para aquele que está começando e que ele não tem experiência ainda, o que vai falar por ele é a certificação. Então a gente tem uma série de cursos aí que dão certificação. E é claro que ele não vai saber tudo. O que ele vai ter que fazer agora a partir do momento que ele tem a certificação, é começar a se aprofundar, começar a fazer mais certificações. As certificações na falta de experiência é o que vai falar por ele, né? E começar a criar um networking com empresas. Começar. Gente, o pulo do gato, a alma do negócio é networking. Você tem que ter contato, você tem que ter um site. Site hoje a gente sabe que não é tão caro assim, é acessível. Você tem que alimentar a rede social aí com artigos, tá sempre procurar sair na frente quando sair alguma legislação falando sobre o assunto. Você é a sua publicidade. E tá sempre atento. E outra coisa, a tua imagem fala por você. Então, cuidado com o que você vai colocar em rede social se você quer ser conhecido como o advogado que dá suporte, dá consultoria. Então, tudo isso, gente. A gente se engana, fala assim, mas eu sou livre para me expressar. Ou então, cria uma página que é para você, para os seus amigos, e cria uma página que é para o teu escritório, para demonstrar o teu trabalho. Separa uma coisa da outra. Não mistura cliente com a tua página pessoal, não.
E outra coisa, sempre, a partir do momento que você faz o teu networking, não adianta você ligar para o cara 8 anos depois e falar assim, oi, tudo bem? Eu estou aqui para oferecer o meu trabalho. E muita gente faz isso mesmo. Você tem que alimentar isso diariamente. Está precisando de alguma coisa? Mesmo que ele não peça, gente. Outra coisa, vocês estão começando agora, o que está saindo aí de MP, né, é a chuva das MPs. Faz o seguinte, saiu uma MP nova, saiu um decreto novo, vê essa MP, estuda essa MP, manda para o teu cliente, olha, saiu a MP, se te interessa, é assim, assado. Mesmo que ele não vá usar nada, que ele dê um delete no computador dele, desse teu e-mail, se você começar a fazer isso, a hora que ele precisar de alguém, ele vai lembrar de um cara que está sempre atualizado, que é você. Então, eu tenho a propaganda é uma do negócio mesmo. Eu tenho um amigo, ele deu aula comigo, e como é que ele começou a trazer o portfólio de clientes dele? Ele da área penal, né? Ele ia onde estava acontecendo alguma coisa, né, que tinha imprensa, precisa de um advogado falar assim, eu sou advogado. Aí ele falava, e todo caso de repercussão, ele estava falando. Ele começou a encher a página dele, do site dele lá, com as entrevistas que ele dava. Então, todo mundo hoje, eu não vou falar o nome, todo mundo conhece ele como um grande expoente daquele da área, né? E eu lembro quando ele começou. Gente, estratégia é tudo para advogado. Exatamente. É para tudo, não é só para advogado, não, é para qualquer outro ramo do negócio. Um médico, blogueiro, etc. Todo mundo fazendo o seu merchan, né? Tereza, eu acho legal assim que você fala, né, dessa cuidado com o que você alimenta. E assim, hoje a gente não consegue fugir das redes sociais, é impossível. Hoje, não é? Hoje a gente não consegue fugir, e eu acho engraçado assim, pelo menos a gente vai dar a nossa versão sobre a nossa vida, né? Se você vai controlar um pouquinho, eu vou dar o melhor, tanto que a gente no Facebook não vê ninguém triste, quebrado, com a maquiagem detonada, não, todo mundo Todo mundo é lindo, bonito. rico e pleno. Então, mas começo de carreira é difícil, né, Vivi? Hoje, que nem às vezes eu também tenho rede social. Você vê lá, às vezes eu brinco na minha rede social, mas eu já estou num grau de maturidade aí da vida, né? Agora, para aquele que está começando, ele está começando a criar a imagem dele, né? Então, como é que como é que você quer ser visto? Depois de um certo tempo aí de idade, aí as pessoas relevam as coisas que você faz. Mas no começo, você tem que cuidar da imagem mesmo. Então, gente, vocês que forem começar aí, pensarem na oportunidade aí desse ramo do direito, eu sugiro networking, estudem, né? Se você não tem experiência, começa a tirar certificações aí e começa a oferecer o teu trabalho. Portas vão bater na sua cara, sim, mas persistência é tudo, né? E qualquer coisa eu estou à disposição aí também para dar umas dicas. Isso o melhor, gente. O melhor que a gente está fazendo aqui nesse bate-papo, nessa semana de entrevistas, são as pessoas que vieram conversar comigo. Vocês podem grudar aí na Tereza, sabe aquele stalker? Só não é para ficar indo na casa dela, mas é um stalker do bem, né? Porque ela realmente tem essa vivência prática do mundo corporativo. Então, perguntem, não é? É o que eu brinco às vezes com um aluno na sala de aula. Olha, vocês têm acesso ao meu WhatsApp, pode mandar mensagem, só não me manda a mensagem assim, 6 horas da manhã, meia-noite, que o marido não vai gostar muito. Mas a gente tem que contar realmente com essas pessoas. E você, Tereza, foi muito generosa de dividir sua experiência com a gente. Eu estava pedindo a entrevista há muito tempo, achei que ainda bem que veio a pandemia, que a gente conseguiu fazer esse bate-papo, né? E saiba que o Cidadania 1000 também é sua casa, então, assim, qualquer hora que você quiser falar, Vivi, vamos falar sobre esse
ponto, tal, aí a gente faz uma outra. Tá bom, Vivi, eu agradeço muito e agradeço também a quem veio aqui no canal escutar esse bate-papo. Eu quis levar a LGPD também de uma forma leve, porque não é fácil, direito e pandemia, né? As coisas estão muito, muito pesadas, a gente, de verdade mesmo. Vivi tem uma grande experiência com docência, com direito. Hoje, que peguem, agarrem as oportunidades. Não dê as costas para as oportunidades, principalmente se vocês estão começando. Oportunidade pode construir um futuro muito bom. A gente é uma página em branco aí que precisa ser escrita, né? Eu já tenho algumas páginas, né? Mas para quem está começando a carreira profissional aí, você tem um mundo na tua mão. É difícil? Mas você consegue. Isso aí. Consegue. Não, e é lindo. Eu acho que, nossa, a gente está perto das pessoas, construindo um mundo melhor, né? E ainda mais com pessoas incríveis. Obrigada de novo. Eu que agradeço, gente. Muito Tchau, pessoal. obrigada. Tchau, tchau e obrigada mais uma vez.